João, 4:05, se quiser começar, só Não, me falar. Vamos Tá, eu começar. vou liberar lá no Facebook então, tá? Tá. Já tá liberado no Facebook. Bom, eu vou deixar a palavra para o professor Baronas, porque fazer a apresentação da própria do trabalho que vocês fizeram, né, Júlia também. Agradecer muito aqui a presença do professor Baronas, do Roberto Baronas, e da Júlia Lourenço em aceitar nosso convite, abrir um espaço aí na agenda para vir aqui falar desse trabalho de pesquisa que vocês fizeram. Então, a gente agradece muito em nome do Grupo Gêmeos as suas participações e os demais colegas que estão aqui também para ouvir vocês. Fique à vontade, por favor. Ok. O público também tiver interesse, fique à vontade, se os nossos convidados aceitarem, para irem fazer perguntas ou enviando perguntas pelo chat aqui, conforme as conversas forem andando. Ok. Bom, uma boa tarde aí a todas, a todos e a todos. É com grande alegria, né, que a gente aceitou o convite do professor João, do professor Dário, né? É uma honra muito grande nós estarmos aí falando um pouquinho sobre o digital, né, o discurso digital, ressignificação e resistência, né? Então, eu, Roberto Baronas, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, e a professora Júlia Lourenço, né, professora Júlia Lourenço Costa, que é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar e também bolsista FAPESP, tá? Então, a nossa fala, ela está organizada em 2 momentos, né? Mas antes de falar dos 2 momentos que constituem a nossa fala, né? Acho que é importante a gente fazer menção, né? E falar aí junto com o nosso bom e velho Milan Kundera, né? E defende a ideia de que a luta da memória é contra o esquecimento. Vilma Bassett, voz especial para netos e filhos, fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete, das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso, não seja tão indiferente. Se os números frios não tocam a gente, espero que os nomes consigam tocar, né? Singelamente, este curso, nossa fala, faz parte deste curso, faz coro ao poema magistral de Braulio Bessa, Inumeráveis, musicado em meados do ano passado por Chico César, e é dedicado à memória das centenas de milhares de pessoas, mães, pais, filhos, irmãos. Professor Barão, seu microfone está no mudo. Não sei por que ficou no mudo mesmo. Tudo bem? Voltou. Voltou? Ah, então tá. Eu não sei em que momento eu parei, né? Mas, então esse... Falando das mães, parou bem no finalzinho. Tá, então, este poema, né, do Braulio Bessa é dedicado à memória das centenas de milhares de pessoas, mães, pais, filhos, irmãos, irmãs, amores, amantes, nomes e histórias, vítimas da Covid-19 e da inépcia e do negacionismo fascista dos que mandam neste país. Tá? Bom, feita essa singela homenagem, né, a todas as
pessoas que se foram, né, por conta da Covid-19, sobretudo por conta da inépcia e do negacionismo dos que mandam nesse país, a gente passa, então, a nossa apresentação, tá? O plano geral da nossa apresentação, então, ele está dividido basicamente em dois momentos, né? Num primeiro momento, a colega Júlia Lourenço Costa vai falar, então, das bases epistemológicas do conceito de ressignificação na análise do discurso, conforme Marianne Pavot, né? Ressalto que parte do pós-doutorado da Júlia Lourenço, né, no ano de 2019, final de 2018, todo o ano de 2019 foi com a professora Marianne Pavot, né, na Université Paris 13, né, e ela vai falar, então, das bases epistemológicas que sustentam esse projeto, né, esse trabalho da professora Marianne Pavot em relação à questão da ressignificação no discurso. Também falará sobre as bases da Pavot, que são Dana Haraway e Judith Butler, tá? E no segundo momento, então, eu entro falando das bases teórico-metodológicas, tá? Critérios linguísticos técnico-discursivos e alguns exemplos de como isso funciona no digital ou nos tecnodiscursos, tá? Então, eu passo rapidamente a palavra para a Júlia. A gente pensou mais ou menos falar 30 minutos, 35 cada um, e depois abrir para as perguntas, tá? Tudo bem? Então, tá. Eu passo para a Júlia, então. Júlia, obrigado por mais essa parceria, por mais esse diálogo, por mais essa troca, tá? Boa tarde, eu que agradeço todo mundo que está aqui, que está no Facebook, que vai assistir depois, em outros momentos, né, por esse diálogo tão necessário nesse momento que a gente fica isolado, mas sozinho. Enfim, acho que espaços como esse promovem esse diálogo que a gente precisa tanto, não só na universidade, mas em outros espaços, né. Eu agradeço ao professor Baronas pela parceria de sempre, os trabalhos que a gente vem realizando, sempre muito relevantes, e agradeço mesmo. Agradeço também aqui a especialização, né, o grupo também, de imagem e som, o professor João, o pessoal que está aí, o Dário e o outro João, parece, que está ajudando. Enfim, agradeço todo mundo mesmo. Eu sei bem como é esse backstage de participações online e dá certo trabalho, a organização, desde antes, assim, tem todo um trabalho envolvido, né? E como o professor Baronas falou, eu vou começar falando um pouco sobre essas bases epistemológicas, o que é, assim, né? De onde a Marianne Pavot tirou, né? Propôs, construiu esse conceito de ressignificação, que é um conceito com o qual a gente vem trabalhando aqui no último ano, né? E que desemboca no livro, que eu acho que depois o professor Baronas vai falar um pouco mais no final. Então, eu vou falar um pouco sobre essas inspirações, vou chamar assim, da Pavot, para pensar esse conceito de ressignificação. Esse conceito de ressignificação onde? Na linguística, que é a nossa área específica, mais especificamente ainda na análise do discurso francesa, que é a disciplina com a qual a gente trabalha, e toda a base teórico-metodológica é dessa disciplina. Então, falamos hoje aqui enquanto linguistas, analistas do discurso, né? E aí essa fala intitulada, então, Discurso Digital, Ressignificação e Resistência, a gente vai tentar trabalhar um pouco como esse conceito é relevante na atualidade para a gente pensar algumas construções de linguagem. A ressignificação é um conceito que já é muito trabalhado em linguística, né? Ou seja, algo tem um significado e ele passa a ter outro, ele se ressignifica. É algo, assim, semanticamente, um processo que temos conhecimento, né?
Porém, como a gente vai ver aqui no andar aqui da nossa conversa, né, e queria salientar que quem quiser mandar aí bate-papo, enfim, enquanto a gente estiver falando, será muito bem-vindo. O que a gente vai tratar aqui é pensar essa ressignificação de um ponto de vista de coletividade, de um ponto de vista de resistência, de um ponto de vista de defesa da identidade, diria até de defesa democrática, enfim, num contexto mais amplo. Esse conceito de ressignificação da Pavot, ele pega não só esse lado semântico da palavra, que pode mudar de sentido, mas ele pega outras questões aí, como a gente vai falar, né? Então, a Pavot, ela trabalha muito com discursos militantes em ambiente digital, e a partir desses discursos que ela propõe o conceito de ressignificação. Então, ela propõe esse conceito com base nos textos de Donna Haraway e de Judith Butler, que é o que eu vou falar hoje aqui mais detidamente, né? Eu vou falar um pouquinho em Donna Haraway sobre as metáforas, várias que ela usa para poder pensar essas questões sociais, a metáfora do ciborgue, a metáfora da salamandra, que é a base do conceito de ressignificação. E depois, em Judith Butler, eu vou tratar um pouco sobre o poder de ação de um discurso, né? Como que uma fala ela tem esse poder de ação também, né? Não é só a linguagem, vamos dizer assim, né? Ela tem realmente uma ancoragem em processos, em ações pragmáticas, né? E aí depois o professor Barões vai entrar falando da segunda parte, né? Eu vou começar com um contexto geral de onde a Donna Haraway propõe o pensamento dela, as reflexões dela, né? Principalmente no Manifesto Ciborgue, de 1985. Eu vou começar com um contexto amplo, né? Ou seja, a chamada terceira revolução industrial, que é a revolução tecno-científico-informacional, que é o quê? Essa relação entre a evolução tecnológica, a revolução da informação, com a sociedade, aqui marcada principalmente pelo capitalismo, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Essa revolução, ela propõe, né, ela se constrói em torno de uma quantidade enorme de informações e de dados e de interações que são elevadas ao grau máximo com o digital, com os aparelhos conectados à internet. É levada realmente a um nível muito alto, né? Essa revolução, então, ela está ligada aí à informática, à robótica, à telecomunicação, à biotecnologia, engenharia genética, etc., e também às ciências da linguagem. A gente sente também as diferenças de construção linguística, de processos argumentativos, também devido a esses novos espaços de interação, né? O que é chamado, então, nesse processo de globalização, né, que flexibiliza as informações, a gente vê um fluxo muito maior desses processos todos de interação e de linguagem, né? Esse capitalismo chamado tecnocientífico, né, alguns lugares chama assim, né, esse capitalismo tecnocientífico, ou seja, que esse processo que vai já se valer de todos esses materiais conectados e esses dispositivos e esses espaços para promover essa forma de sociedade, essa forma de economia, essa forma de se pensar o social, né? Então, esse capitalismo tecnocientífico, ele imbrica capitalismo, tecnologia e ciência. Na integração, então, aí com computadores, tablets, smartphones, que não implicam só uma relação entre o ser humano e um objeto qualquer, uma ferramenta, mas reconstrói de forma bastante implicativa os nossos modos de consumo, a forma como a gente compreende o nosso corpo e o corpo social,
influencia as formas de educação. A gente vê agora na pandemia como que isso alterou todos as nossas formas de construir essas tecnologias educacionais, vamos chamar assim, né? E esses novos meios de vida, né? Eu estou fazendo um panorama bem geral para depois a gente entender certinho aonde o conceito de ressignificação entra e o quanto ele é complexo. Ele não é um conceito simples, que simplesmente muda um sentido de uma palavra ou de uma expressão. Esses modos de vida que vêm desses processos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, eles estão marcados por uma característica, o hibridismo, que é sentido aí, e aí eu estou tomando esse conceito de hibridismo quando no livro do Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, um ensaio de antropologia simétrica. Lá ele vai definir que essa sociedade pós-moderna, se a gente puder chamar assim, é marcada por esse hibridismo entre homem e máquina, hibridismo entre linguístico e extralinguístico, que é o que a gente trabalha, um hibridismo de espaço, de tempo, um hibridismo em diversos setores, vamos chamar assim, né? Então, essas variadas formas também de desenvolvimento tecnológico, social, elas também estão marcadas por esse hibridismo, né? Se a gente pensar especificamente, a partir das categorias de enunciação, as categorias de linguagem, sujeito, tempo e espaço, categorias básicas, como que esse hibridismo a gente percebe? Quem é esse sujeito no ambiente digital? Esse sujeito que está com a tela do Zoom aberta, com a tela do Facebook aberta, com a tela do Gmail aberta, com a tela do WhatsApp aberta. Quem é esse sujeito? Ele está onde? Quem é esse sujeito no ambiente digital, nos objetos conectados? É um sujeito híbrido, No trabalho, por exemplo, a gente vê todas essas questões também relacionadas. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu parei. Bom, isso, no trabalho com discurso digital, desculpem, isso. O trabalho com discurso digital, eu estou meio acompanhando um texto aqui para não me perder, tá? Esse trabalho com discurso digital, então, ele pensa esse ambiente conectado, né? E se coloca essas perguntas, que não são só filosófico-existenciais, mas são perguntas de ordem de compreensão de sociedade, compreensão de mundo, de ponto de vista, de modos de vida, né? Quem é esse sujeito que entra no Facebook, numa rede social, com pseudonimato? Ele é o eu do CPF, o eu da certidão de nascimento, ou ele é aquele pseudônimo que ele usa na rede social, aquela foto que nem é dele? Enfim, todas essas questões se colocam, né? O espaço, qual que é esse espaço do ambiente digital? É o espaço físico no qual a pessoa está? É o espaço dos botões, dos hiperlinks, das imagens de fundo? É o CEP onde a pessoa está? Onde é esse espaço? É um espaço também híbrido. E esse tempo também, se a gente for pensar as três categorias, como que a gente pensa um vídeo do YouTube, por exemplo, que tem um comentário de 1 ano atrás, de 1 semana atrás e de 1 segundo atrás? Como que a gente pensa esse tempo em relação a certo discurso, que é, nesse caso que eu estou exemplificando, esse vídeo do YouTube, que é um discurso verbo-visual, desculpem. Como que a gente pensa esse tempo de enunciação? São questões que se colocam também aí para a linguística, né? Então, tudo isso para dizer que essa característica híbrida, ela está em diversos espaços e é também uma característica do discurso digital. O discurso digital está nesse meio de interação entre o que é chamado real e o que é chamado virtual, entre o que é chamado de mundo físico e o mundo digital. Ele está nessa, eu não vou dizer fronteira, porque eu acho que é mesmo, acho não, e, enfim, todos os autores que a gente usa como base pensam realmente num contínuo de existência, num contínuo de modos de vida, né? Então,
o Guattari, num livro intitulado As Três Ecologias, ele vai pensar nessa maquinização do tempo, né? Ele vai falar sobre essas questões de espaço e de relação do ser humano nesse tempo e espaço, vamos dizer assim, né? Só para deixar algumas referências também. Se a gente pensar lá o Pierre Levy, o livro clássico Cybercultura, também já começa a pensar alguns processos aí de efeitos sociais, políticos. Oi. O pessoal está perguntando se não era para a apresentação estar rodando, que ainda está no slide de plano geral. Não era. Ah, Não tá, era, não, só isso que o pessoal estava perguntando. Tá. Mas então eu vou Desculpa. fazer assim. Não, imagina, eu vou interromper e melhorou. Tá. E aí, a hora que eu for usar o slide, eu tento colocar de novo e espero que não dê nenhum problema. Então, esse hibridismo, né, ele se coloca nessa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, né, questionando essas fronteiras, salientando a necessidade da gente olhar para o espaço-tempo como fragmentos de um contínuo, que determinam a nossa própria existência e determinam, de uma perspectiva linguística, uma concepção de linguagem, uma concepção de discurso. E acho que a Mariane Pavot, realmente acredito que ela vem propor questões bastante interessantes, que estou citando porque é a autora do conceito, que propõe o conceito que a gente vai trabalhar nessa live, nessa aula, nessa conversa, enfim. Propõe aí formas específicas da gente pensar essa linguagem, esse discurso em todos esses processos de hibridismo aí, né? E aí, falei tudo isso para situar o quê? O pensamento da Donna Haraway, primeiro, que é a primeira fonte que a Pavot vai usar para pensar o conceito de ressignificação. Essas implicações tecnológicas, para Donna Haraway, ela vai procurar pensar, ela é bióloga, é filósofa, enfim, ela tem aí uma formação bastante híbrida também, se a gente quiser dizer assim. E ela vai pensar, então, como que essa revolução tecnológica implica no ser humano, na construção de subjetividade, na construção desse corpo. Como que é o corpo desse humano que vive agora nessa fronteira híbrida, que vive entre esses espaços. E aí ela vai propor a metáfora do ciborgue no texto clássico, que talvez até muitos de vocês conheçam, que é o Manifesto Ciborgue, de 1985. Ela propõe essa metáfora do ciborgue para pensar esse corpo híbrido. Não o ciborgue que a gente vê lá nos filmes de ficção científica, né? Aquele homem meio máquina, aquela coisa imbricada, não assim, de modo bastante figurativo, não dessa forma, mas uma metáfora desse ciborgue que é construído entre homem e máquina, esse ser que é um ser híbrido, construído entre a carne e a máquina e os aparelhos conectados, ela propõe essa metáfora, então, para pensar como que essas relações entre tecnologia, sociedade e ciência se colocam, né? Esse ciborgue é uma imagem conceitual, uma ancoragem conceitual, uma metáfora a partir da qual ela vai discorrer sobre outras questões, né? E aí esse ciborgue, que é esse ser humano conectado, esse ser humano imbricado com a máquina, esse ser humano que está nesse ambiente fronteiriço, híbrido. E aí eu queria abrir um parênteses bem rapidinho para dizer que quando a gente trabalha com as questões digital, da tecnologia, etc., eu acho que a gente tem que pensar em graus também, porque a gente tem desde o sujeito que tem uma Alexa em casa, que tem um aparelho que abre e fecha a janela, que liga e apaga a luz, que são coisas conectadas, né, tecnológicas, até um smartphone, um computador que a gente usa para trabalhar, e, infelizmente, aqui no Brasil, outros que não têm nada, não tem internet, não tem computador, não tem celular. Isso a gente viu de forma mais exacerbada ainda agora na pandemia, né? Todas essas desigualdades sociais. Então, acho que o trabalho com o digital, com o discurso digital, ele impõe que a gente faça essa observação, esse parênteses, se a gente puder dizer, né? Assim, que hoje
Eu até coloquei aqui no meu arquivo, eu coloquei permanecem, enquanto outros têm contato com alguma tecnologia, estão sempre implicados nessa revolução, outros permanecem à margem, sem internet, o que no Brasil é até incômodo dizer, quando sabemos que muitos vivem não só sem internet, mas sem moradia e sem comida. Então, eu queria deixar esse parêntese aqui para a gente, que a gente está falando de um modo de vida específico que não abrange todo mundo, né? Então, aí voltando, né, nessa metáfora do ciborgue da dona Haraway, que a Pavot usa como base para o conceito de ressignificação, né? Essa relação entre tecnologia, máquina e sociedade, que é a partir daí que a gente está falando, né? Aí a Catherine Hayles, ela vai falar num livro, né, How We Became Post-Human, né, como nos tornamos pós-humanos, Virtual Bodies in Cybernetics, Corpos Virtuais na Cibernética, Literatura e Informática. Nesse livro, ela vai falar que o humano que interage com a máquina, no final dessa interação, ele não é mais o mesmo. Acho que a dona Haraway parte exatamente disso. Como que a interação com a máquina constrói o ciborgue como metáfora. Esse sujeito que, a partir da interação com a máquina, não é mais o mesmo, nem no seu corpo, nem na sua subjetividade, nem na sua relação com a sociedade, a própria história, a nossa própria evolução que muda também nesse processo, né? Então, aí, no Manifesto Ciborgue, voltando, né, ela vai dizer que o principal objetivo dela, na verdade, é pensar as relações de gênero. É um manifesto ciborgue calcado no feminismo, um manifesto marcadamente feminista. Esse ciborgue, ele é não só o contínuo entre ser humano e máquina, mas ele também desfaz as fronteiras binárias, né, entre homem e mulher. Esse ciborgue permite que a gente possa pensar outras formas de relação social, histórica, enfim, que não implicam necessariamente essa binaridade, homem e mulher, e, a partir dessa binaridade, as formas de opressão e de dominação que são aí levadas a variados graus, né, como sabemos. E aí eu vou compartilhar agora, deixa eu ver, compartilhar a tela. Acho que foi. Dário, você pode me dar um alô, se foi? Foi, sim. Então tá bom. Aí, esse livro é um dos, né, esse Manifesto Ciborgue foi já republicado variadas vezes, esse é um de 2017, um Manifesto Ciborgue aí, alguns ensaios, uma junção de vários ensaios dela, né? E então, aí no Manifesto Ciborgue, ela vai propor essa imagem do ciborgue, né, como hibridismo desse imbricamento entre ser humano e máquina, como essa criatura que escapa da binaridade de gênero, esse ser do não espaço, esse ser do não lugar. Por isso que eu comecei fazendo um contexto geral para ver se a gente consegue colocar no lugar exato o conceito de ressignificação. Lá na página 15, então, ela vai dizer que esse ciborgue, e aí eu estou lendo o slide, tá? É um intermediário entre natureza e cultura, entre biologia e tecnologia, entre materialidade e informação, destacado das implicações da reprodução sexuada, é uma figura inédita da experiência corporal, mas também da experiência sexual. Ele permite pensar a questão da adequação do sexo ao gênero, separando o gênero do corpo e a regulamentação heterossexista das sexualidades. Ele multiplica as identidades corporais e sexuais, ficção ou imagem condensada da realidade material e imaginária. O ciborgue é uma forma de proposição de um sujeito, de uma experiência e de uma identidade. Então, acho que essa metáfora do ciborgue enquanto ser, esse ser do não lugar, do não espaço, o ser do imbricamento entre sujeito e máquina. Esse mundo ficcional que ela cria para desenvolver a sua teoria, de novo, não é o ciborgue dos filmes hollywoodianos, é um conceito teórico, é uma metáfora, né, aqui teórico, conceitual. Nesse mundo ficcional, então, seria possível repensar essas relações
entre as diversas binaridades de gênero e raça, por exemplo. Esses processos de incorporação, de dominação, de apropriação, seria possível a gente repensar tudo isso, porque estaríamos todos ciborguianamente num mesmo território, compartilhando as mesmas experiências e vivendo num corpo que não é marcado pelo gênero e pela raça, por exemplo, né? Eu estou usando 2 exemplos aqui, mas ela trabalha com outros, principalmente o gênero, né? Esse mundo do ciborgue, então, é um mundo que não tem as categorias antecipadamente, a priori, já essas categorias de dominação. Esse contexto, então, que eu falei do capitalismo tecnocientífico, esse contexto geral, ele reorganiza, então, as relações e os espaços sociais, e essa metáfora do ciborgue vai problematizar de modo eficaz, inteligente, de certa forma lúdico, essas formas de opressão que a gente ainda vive atualmente, e mesmo com esses desenvolvimentos tecnológicos, permanece ainda profundamente desigual, né? Eu vou colocar mais um slide. Aqui é o trechinho final mesmo do Manifesto Ciborgue. Eu tirei um print de tela mesmo para dizer, ó, é realmente isso, não foi eu nem que transcrevi. Ela vai dizer, então, eu vou ler, porque eu acho que é um trecho que vale a pena. Ela diz assim, então, a raça, o gênero e o capital exigem uma teoria ciborguiana do todo e das partes. Não existe nenhum impulso nos ciborgues para a produção de uma teoria total. O que existe é uma experiência íntima sobre as fronteiras, sobre sua construção e desconstrução. Existe um sistema de mito esperando tornar-se uma linguagem política que se possa constituir na base de uma forma de ver a ciência e a tecnologia e de contestar a informática da dominação, a fim de poder agir de uma forma potente. De forma muito mais bonita o que eu tentei traduzir aqui, falando um pouco, né? E aí, esse último parágrafo é o que a Pavot usa mesmo como base do conceito de ressignificação. Essa última imagem que ela diz, né? Os organismos e a política organicista, holística, dependem das metáforas do renascimento e, invariavelmente, arregimentam os recursos do sexo reprodutivo. Sugiro que os ciborgues têm mais a ver com regeneração, desconfiando da matriz reprodutiva e de grande parte dos processos de nascimento. Para as salamandras, aqui é a outra metáfora que ela usa, que é a metáfora que a Pavot toma como base. Para as salamandras, a regeneração é aquele animalzinho, né? Vocês sabem, tipo um réptil, né? Para as salamandras, a regeneração após uma lesão, tal como a perda de um membro, envolve um crescimento renovado da estrutura e uma restauração da função, com uma constante possibilidade de produção de elementos gêmeos ou outras produções topográficas estranhas no lugar da lesão. O membro renovado pode ser monstruoso, duplicado, potente. Fomos todas lesadas profundamente. Precisamos de regeneração, não do renascimento, e as possibilidades para a reconstituição incluem o sonho utópico da esperança de um mundo monstruoso sem gênero, esse mundo do ciborgue, né? Eu fiz questão de ler, talvez não sei se ficou legal ler esse texto todo, mas eu gosto muito desse último parágrafo, e ele é muito importante para a gente pensar essa metáfora do animal, que ao ser ferido, machucado, sofreu uma agressão, a partir dessa agressão, ele reconstrói outro membro, ele reconstrói de forma monstruosa, talvez, mas reconstrói, ele se regenera, ele se ressignifica. Começa a partir um pouco daí esse conceito de ressignificação, a partir desse quase último parágrafo mesmo do Manifesto Ciborgue. E aí eu termino de falar a parte da Donna Haraway, e vou entrar agora na parte da Judith Butler, que são as duas autoras, lembrei lá no começo que o professor Baronas falou o plano geral, são as duas autoras que a Marianne Pavot, usa para propor o conceito de ressignificação. Tudo bem continuar? Tem alguma pergunta, algum comentário? Continua, Dario? Pode continuar?
Claro, claro. Se tiver, eu vou perguntar, vou ver aqui com o pessoal no chat se tem alguma questão, vou incentivar tá bom. qualquer coisa. Tá bom, então. Então, a Judith Butler, que é, bom, bastante conhecida, né, por trabalhar questões de gênero, enfim, ela foi muito influenciada também pelos trabalhos da Donna Haraway. E aqui eu vou falar especificamente vou colocar, do livro dela, que é o Excitable Speech, A Politics of the Performative, que foi traduzido para francês como Le Pouvoir des Mots, Discours d'haine et politique do performativo. Do poder das palavras, discurso de ódio e a política do performativo. Eu vou falar esse porque eu li nessa versão. Então, todas as citações, inclusive, foi eu que traduzi, não podem, às vezes, não estar muito boas. Então, nesse livro, ela vai falar, e aí a gente já está na Judith Butler, tá? Ela vai falar que, às vezes, a gente encara de forma banal a afirmação de que fomos feridos pela linguagem. Ela vai falar isso lá na página 21. Ela vai dizer, então, vai afirmar que subjaz a tal asserção a atribuição à linguagem de um poder de agir, que é o agency, um poder de nos ferir ao mesmo tempo em que nos posicionamos enquanto objetos situados na trajetória ofensiva. Ou seja, a palavra, ela tem esse poder de construir não só sentimentos eufóricos, disfóricos, bons e ruins, mas também de determinar identidades, determinar essa própria existência do sujeito, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, para Butler, a linguagem, e aqui ela trabalha realmente com a linguagem, inclusive ela pega um linguista, que é o Austin, para trabalhar essa questão desse poder das palavras, né? E aí, nessa perspectiva de que as palavras promovem não só sentimentos, mas constroem identidades, determinam o lugar que aquele sujeito pertence na sociedade, ela vai tentar pensar esse movimento contrário. Como esse sujeito pode, a partir das palavras agressivas, das palavras que não o definem, mas que procuram definir esse sujeito, como ela pode voltar enquanto resposta, voltar enquanto resistência, né? Para a gente começar a ir um pouco aí para o título, voltar enquanto resistência, né? E aí a Butler vai dizer que a nossa existência é determinada pelo olhar do outro, ou seja, existimos socialmente e somos determinados pelo outro. Infelizmente, somos classificados de diversas formas, somos colocados em diversos lugares que às vezes não são necessariamente os quais a gente gostaria de habitar ou ser compreendido enquanto habitante desse espaço, né? E ela vai dizer que a linguagem, para além de ter um poder de ofender, um poder de ação, ela tem um poder de... deixa eu reformular para não ficar repetitivo. Ela tem a capacidade de ser também uma ferramenta empoderadora. E aí eu estou usando essa palavra usando como base a Joyce Bert, né, uma escritora brasileira, negra, enfim, que no livro Empoderamento, da coleção Feminismos Plurais, vai definir esse conceito, que já foi, inclusive, sobretudo no feminismo, bastante esvaziado de sentido, né? E aí a Joyce Bert ela vai recolocar esse debate, dizendo que esse empoderamento ele é sempre coletivo, porque ele busca uma mudança estrutural nas relações de poder. Então, nesse livro, a Judith Butler, voltando, toda essa transgressão aqui, a Judith Butler, ela vai falar sobre esse poder de ação, mas também sobre esse poder de resposta. Resposta aqui é empoderadora, e isso sou eu que estou colocando, tá? Deixa eu ver. A partir, então, dos atos de fala, né? Por exemplo, os exemplos clássicos que a gente tem em linguística, né? Assim, uma pessoa está no ambiente e diz, nossa, está ficando um pouco frio, para fechar, a pessoa entender que é para fechar a janela. São coisas que a linguagem promove. O padre, quando declara que um casal realmente é marido e mulher, um juiz que declara inocência, enfim, essas palavras têm o poder de ação, elas não são palavras desengajadas de uma ação real, né?
E é a partir desse primeiro pensamento que a Butler vai pensar esse poder de ação da linguagem, esse poder de ação especificamente num processo de ofensa, num processo de agressão, etc. Né? Bom, esse ato de discurso, então, para Butler, um ato do corpo, porque existe aquilo que é dito, e aí eu estou citando, tá? E existe também uma espécie de instrumento corporal que a enunciação carrega em si. Por isso, a ideia de discurso fere parece estar assentada numa relação de discordância e inseparabilidade entre corpo e discurso. De novo, a gente volta para o corpo. Entre corpo e discurso, mas também entre o discurso e os seus efeitos, né? E aí, ela vai usar um exemplo, né? Aí nesse livro, ela vai dizer... Deixa eu ver, isso. Ela vai dizer aí, então, eu vou ler o slide, tá? A reavaliação de um termo como queer sugere que o discurso pode ser reenviado ao seu autor de uma forma diferente, contrariando os objetivos primeiros e alcançando, assim, uma inversão dos seus efeitos. De modo mais amplo, o poder de mudança desses termos parece indicar uma espécie de performatividade discursiva, que não é redutível a uma série de atos de discurso isolados, mas constitui um canal ritualístico de ressignificação, no qual a origem e o fim permanecem incertos. E aí o professor Baronas ele vai trazer vários exemplos. Eu vou citar um que é o clássico do clássico para a gente falar sobre ressignificação feminista, a Marcha das Vadias. A palavra vadias ela tem toda uma carga negativa, e essas mulheres pegam essa palavra para si, se definem enquanto vadias e saem na rua numa marcha das vadias. Ou seja, essa palavra se torna uma palavra eufórica, que remete a essa identidade num sentido mais amplo e ancorado numa perspectiva de defesa de identidade, defesa de coletividade, e é um pouco a partir daí que a Butler vai falar, e é a partir daí também que a Pavot vai pensar, né? A Butler pensa principalmente esse discurso de ódio, né? E como ele, a partir desse discurso de ódio, a gente observa realmente uma performatividade discursiva, né? Como essa dependência do olhar do outro produz também esses processos de ressignificação, né? E aí, deixa eu ver aqui. Isso. A ressignificação, então, ela é esse poder de ação e ela vai deslizar nesses limites do discurso ofensivo e dessas implicações negativas para enaltecer o ponto de vista do sujeito ofendido, na medida da sua capacidade de provocar um contradiscurso, uma resposta a esse discurso inicial, né? E aí eu vou compartilhar de novo e já estou quase finalizando, né, para passar para o professor Baronas, vamos lá. Tá, e aí a gente já está na Pavot. Vamos voltar rapidinho. Lá na Judith Butler, o contexto geral, de onde emana essa reflexão da Donna Haraway, com a metáfora do ciborgue, mas principalmente com a metáfora da salamandra, aquele animal que é ferido e reconstrói aquele membro, e nessa política da performatividade, essa performatividade discursiva da Judith Butler, são as duas ideias força, se a gente quiser pensar assim, que a Pavot usa para propor esse conceito de ressignificação no quadro da análise do discurso, porque até então a gente estava aí nos limites entre filosofia, enfim, em outras áreas do conhecimento, né? Agora, a Pavot, ela traz o conceito de ressignificação exatamente para a linguística, mais especificamente para a análise do discurso. E aí, tudo isso que eu falei no começo, porque ela pensa os discursos militantes em ambiente digital, principalmente os feministas. E ela percebe, e aí eu estou aqui no slide, né, que essas práticas feministas transformam também os dispositivos formais, as práticas de discurso, elas transformam também a internet. E a partir dessa observação, que, enfim, é um trabalho de
de longa data que ela desenvolve, ela propõe o conceito de ressignificação, né? E aí ela vai dizer, então, que as potencialidades da Web 2.0, né, essa web das redes sociais, participativa, elas permitiram ou acompanharam o importante desenvolvimento do discurso do militantismo feminista, principalmente acerca da natureza e da forma dos argumentos. E aí, a ressignificação em si, ela vai chamar de argumento da salamandra, com base especificamente naquela metáfora que a dona Haraway propõe e que pode ser lida também, essa reconstrução desse ferimento, dessa agressão aqui enquanto linguagem, pode ser pensada também como processo que ressignifica essa existência do sujeito enquanto indivíduo, enquanto corpo, mas também esse corpo social da coletividade, e aí a resistência, né? O conceito de ressignificação, ele está calcado exatamente numa resistência aos poderes aí colocados, né? E defesa dessa identidade. E essa resistência que a gente ainda precisa tanto, ainda, em diversos setores atualmente, né? Então, por isso, essa potência do conceito, e por isso que eu fiz esse percurso também, para demonstrar que é um conceito complexo, não no sentido de difícil, mas complexo porque tem aprofundamento, aí um aprofundamento grande, teórico, metodológico, epistemológico, se a gente quiser ficar na linguagem acadêmica, mas também um lado de vivência, de experiência desse sujeito que vive essas agressões, essas ofensas, e que, a partir delas, procura redefinir o seu lugar social, ressignificar o seu espaço, né, e promover, assim, processos de resistência, que foi o que a gente usou mais aí no título. Eu deixei meu e-mail aí no cantinho, se alguém quiser conversar em outros momentos, eu fico à disposição. Também vou ficar aqui, o professor Baronas vai continuar, e acho que depois a gente vai ter um momento mais específico de conversar aí no chat, né? Por enquanto, eu agradeço, e é isso. Passo a palavra ao professor Baronas. Muito obrigado, Júlia, pela sua brilhante exposição, né? Muito obrigado por nos apresentar, né? De maneira tão consistente aí, toda essa base epistemológica, né? Que sustenta, né, a teoria da ressignificação discursiva proposta pela Marianne Pavot, né? Então, agora a gente vai tentar compreender, né, no que consiste efetivamente essa teoria da ressignificação, né, proposta por essa pesquisadora francesa, né, professor da Universidade Paris 13, tá? E eu vou sustentar, né, toda essa nossa fala, né, em quatro textos, tá? O primeiro deles é um artigo publicado pela Marianne Pavot, A Ressignificação, Práticas Tecnodiscursivas de Repetição Subversiva sobre a web relacional. Foi publicado na revista Langage Société, né? Num dossiê, Discursos Digitais Nativos das Relações Sociolinguageiras Conectadas, e ele foi publicado em 2019, né? A gente vai basear nossa fala também num outro artigo, né? A Ferida e a Salamandra, Teoria da Ressignificação Discursiva, publicada em 2019, tá? Num livro que está para sair, né? A ideia inicial, quando conversamos com o João, com o Dário, era fazer uma espécie de lançamento desse livro hoje aqui nessa live, mas infelizmente por questões aí relacionadas aos ritos editoriais, a gente não conseguiu finalizar o processo, né? Mas também a nossa fala está baseada nesse livro,
né? Cujo título é Ressignificação em Contexto Digital. É um livro que vai sair agora pela EduFiscar, né? Tem apoio da FAPESP, e é um livro organizado pela própria Mariane Pavot, pela Júlia e por mim, tá? A gente prevê lançar no GEL da UFSCar, né? Que é o Grupo de Estudos Linguísticos aí, que vai realizar o seu evento agora em julho próximo. E, por último, num artigo também, que está no Prelo para publicação, cujo título é Ressignificação Discursiva em Diferentes Contextos, Linguística Popular e Ludolinguistas, e esse artigo vai sair na revista da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, agora, ainda este ano, tá? Então, nossa fala vai ter como fundamento, né, esses 4 textos aí, esses 4 documentos, tá? Então, vimos aí, a partir da fala da Júlia, né, que a ressignificação, ela vai se basear, né, num tripé, né? Regeneração, né, performatividade e coletividade, tá? A gente espera, ao final da nossa fala, dizer que essa coletividade também implica resistência, tá? Então, a gente está colocando uma pontinha a mais aí nessa discussão, tá? Bom, a gente, inclusive, ousaria dizer que a ressignificação, assim como o equívoco, assim como a interincompreição, a ressignificação é constitutiva da linguagem, né? A gente está o tempo todo produzindo ressignificações, tá? Isso se dá em diferentes campos, em diferentes contextos, em diferentes estilos, poderíamos até dizer, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o campo da literatura, esse é um fenômeno que talvez, né, que os estudiosos da literatura me perdoem se eu estiver falando uma asneira, mas a ressignificação no campo da literatura entre outras coisas, o que define, né, a passagem, digamos, de um discurso ordinário para um discurso literário, né? A ressignificação, ela é fundamental para que um texto seja considerado literário. Claro, para além de outras questões, né? Aí a gente tem um exemplo, né, desse conto maravilhoso, né, do Machado de Assis, né? Quem não conhece, vale a pena dar uma lida, né? E eu acho que ele explica muito bem o que vem acontecendo na nossa conjuntura política atual, né? Então, para além dessa questão, né, a gente tem aí um funcionamento da ressignificação, né? Eu vou ler esses 2 fragmentos, né? Sim, sou o diabo, repetia ele, não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, e que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, né? Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação, isso quanto à substância, porque acerca da forma era, umas vezes, sutil, outras cínica e deslavada. Tá? Então, a gente tem aí, né, nesse conto do Machado, sim, resumindo grosseiramente, né, esse conto, grosseiramente mesmo, a gente tem uma ressignificação do que consta no nosso imaginário social acerca dessa figura
do diabo, tá? E como falei, na literatura isso é um dos elementos que faz com que um discurso ordinário passe para o literário. É uma das características do literário, tá? Mas veja, isso não está só no campo literário, né? Como a gente falou no início, a gente ousaria dizer que a ressignificação ela é constitutiva do nosso discurso, das nossas práticas discursivas, né? O próximo exemplo, né, que vem, digamos, de um discurso menos elaborado, que vem de um discurso do ordinário, né, a gente tem um processo de ressignificação funcionando aí, né? Então, uma homenagem aos palmeirenses, eu não sou palmeirense, né, mas faço uma homenagem aos palmeirenses aí pelo seu título, né, campeão da Libertadores, né, campeão paulista, né? Antes de essa designação porco ser ressignificada, né, ela tinha um sentido completamente disfórico para os palmeirenses, né? Ela surge numa querela com os corintianos, a partir da necessidade dos corintianos inscreverem mais 2 atletas no Campeonato Paulista de 69, o presidente do Palmeiras à época não aceitou, e aí o presidente do Corinthians à época falou, olha, os palmeirenses têm espírito de porco, né? Caiu o espírito ficou porco, mas com um sentido pejorativo, né? Na década de 80, né, por uma sacada mercadológica, uma sacada publicitária, né, resolveu-se, então, mudar o sentido de porco, atribuindo a esse sentido um sentido positivo, né? E aí aparece o Jorginho, que foi um grande, né? Os mais jovens ouviram falar no Jorginho, talvez nem isso, né? A gente já o viu jogar e era o grande ídolo do Palmeiras, né? E ele aparece nessa revista Placar, que era a grande revista esportiva da época, né? E ele aparece segurando um porco, né? E a partir dessa estratégia de marketing, esse sentido de porco que era pejorativo, disfórico, negativo, passa a ter um sentido positivo. Tanto é que hoje identifica os palmeirenses, né? A gente tem uma camisa aí, né, que é sem nenhum tipo de merchan para a loja do Palmeiras, né? Mas dá-lhe porco, razão da minha vida, tá? Tudo isso para dizer, olha, então, a ressignificação, ela circula, digamos, naquilo que a gente poderia chamar, junto com Menguenot, que é um outro teórico francês com o qual a gente trabalha muito, circula também nos discursos constituintes, como o literário, por exemplo, mas também nos discursos não constituintes, no discurso ordinário, né? Então, a gente está sempre produzindo ressignificações, tá? A gente ousa dizer, olha, a ressignificação, assim como a interincompreensão, né, assim como o equívoco, ele é constitutivo do discurso. O tempo todo a gente faz parte da linguagem ressignificar, né? Faz parte das atividades, das práticas de linguagem, a ressignificação. Tá, legal, tudo bem, então a ressignificação faz parte, é constitutiva, mas e aí? E do ponto de vista discursivo, né? Do ponto de vista da proposta da Mariane Pavot, né? Aí eu pediria para a Júlia passar o próximo, por gentileza. Tá? Se a gente olhar também, pessoal, né, no que circula na mídia, né, nas grandes mídias, em diversos dispositivos, a gente vai observar, por exemplo, que esse conceito, né, de ressignificação, ele já foi absorvido pelas minorias, né? A Júlia deu o exemplo da Marcha das Vadias, né? Aqui eu trago um print, né, da primeira página do blog da Morango, né? Cujo título é Lésbica, Machorra, Sapatão, como ressignifiquei o que antes era ofensa, tá? E aí tem um fragmento da fala, né,
que diz: levei muito tempo para ressignificar as expressões que me fizeram tão mal no passado. Lésbica, machorra, sapatão. E isso aconteceu de duas formas. Primeiro, aprendi a importância de usar o termo certo, não o genérico. Sou lésbica, não gay. E é importante afirmar isso para não sermos invisibilizadas. Depois, tive a sorte de conhecer mulheres que lidam com essa questão com tanta maturidade que, entre amigas, se chamam de macha, machorra, sapatão. Elas me fizeram querer ser leve e ser livre. Assim também, as palavras nunca foram o problema, né? O contexto em que elas são ditas, sim. E é ele que a gente tem que mudar. Então, vejam, na prática, no cotidiano discursivo, né, das minorias, né, isso, a prática da ressignificação, ela é muito, muito comum, né? Mas, de um ponto de vista discursivo, como é que eu posso pensar isso? Então, se tudo é ressignificação, nada é ressignificação. Se tudo é, nada é, né? Para usar um aforismo de boteco, como diz um colega professor da Unicamp, né? E aí eu pediria para a Júlia passar o próximo, então, né, para a gente entrar. Tá? A proposta da Pavot em relação à ressignificação discursiva, né? De maneira a converter essa noção em algo, né, que seja produtivo para analisar os discursos, né, mas também que seja produtivo para uma determinada coletividade, tá? Aí ela vai dizer, olha, então, apresentamos aqui uma proposição de teorização da ressignificação de modo a convertê-la numa noção pertinente, operatório para análise do discurso, na esteira de Butler, do trabalho de Bon-Semar e pesquisas anteriores desenvolvidas, né, em 2013, 17, 19, né, e também integrando a perspectiva de Kuné. Tá? Essa teorização excede a prática de reapropriação das designações de pessoas e se desvencilha da abordagem lexical ou categorial frequentemente apresentada para exemplificar a ressignificação. Tá? Aqui eu queria parar um pouquinho. Se a gente olhar o exemplo lá do nosso bom e velho Machado de Assis, né? Se a gente olhar o exemplo lá da revista Placar, o que a gente tem são reapropriações de designações, né? É uma ressignificação que a gente poderia, por falta de um melhor nome, dizer uma ressignificação linguística. Não é uma ressignificação discursiva no sentido em que a Marianne Pavot propõe, tá? O que eu tenho lá no Machado de Assis, né? Eu me reaproprio dessa designação diabo e construo um outro sentido para ela. No caso do Palmeiras, eu me aproprio, né, do sentido de porco, ressignifico esse sentido de porco, dando um valor positivo a esse sentido, eufórico. Então, eu tenho uma reapropriação dessas designações. Eu não tenho aí, né? Eu não tenho aí uma ressignificação discursiva, né? Qual a grande diferença? Por que eu posso dizer que eu não tenho uma ressignificação discursiva? Justamente porque eu não tenho ali o caráter coletivo e, para além do caráter coletivo, eu não tenho o caráter performativo. E aí nós acrescentaríamos, eu não tenho o caráter de resistência, tá? Vamos tentar entender como é que isso funciona, tá? Para pensar, então, a ressignificação discursiva, a Pavot vai propor 7 critérios, tá? Vejam, não é qualquer reapropriação, não é qualquer ressignificação, não é uma ressignificação linguística, né? Para que haja uma ressignificação discursiva, eu preciso atender a esse critério, a 7 critérios. Primeiro,
Critério pragmático. Existe uma ferida linguageira, lembram-se da fala da Júlia, em relação a Dana Haraway, provocada pelo insulto, estigmatização, ataque a respeito da identidade de uma pessoa ou grupo. Tá? Critério interacional. Uma resposta ao enunciado ofensivo é produzida. Tá? Lembram-se lá da exposição da Júlia em relação a Judith Butler? Tá? Critério enunciativo. O sujeito agredido é a origem enunciativa da resposta, que ele retorna do enunciado ofensivo por conta da própria autocategorização, ou ele provoca uma simples recontextualização. Tá? Critério semântico-axiológico. O enunciado-resposta compreende uma inversão ou mudança semântica ou axiológica, uma mudança de valores mesmo. Né? Critério discursivo. O enunciado-resposta é produzido em contexto diferente do enunciado ofensivo, que é recontextualizado pela abertura a contextos desconhecidos. Critério sociosemântico. O uso recontextualizado do elemento linguageiro é julgado como aceitável e reconhecido como tal pelos sujeitos implicados, que formam um sujeito coletivo. Né? E sétimo critério, critério pragmático político. O enunciado ressignificado é revolucionário, pois ele produz uma regeneração e uma resistência, né? Ampliando a coesão do sujeito militante. Né? Essa ideia vem de Kuhner, 2010. Tá? Então, diante desses 7 critérios estabelecidos aí pela Pavot, né, ela define, então, a ressignificação como uma prática linguageira, linguística e material de resposta a um enunciado ofensivo, efetuado pelo sujeito agredido pela autocategorização ou recontextualização simples, que estabelece um retorno do enunciado ofensivo num contexto alternativo, o novo uso sendo aceito coletivamente e produzindo uma reparação e uma resistência. E é linguageiro porque se trata do uso das palavras, linguístico porque existe uma dimensão metadiscursiva, material, uma vez que a ressignificação deve ser publicada numa mídia das mais atuais às mais antigas para ser compatível. Tá? Então, essa é a definição de ressignificação discursiva para Pavot, atendendo a esses 7 critérios, né, que partem do pragmático e vão até o pragmático político. Tá? Vamos ver como é que isso funciona num dado de língua portuguesa, num exemplo de língua portuguesa. Né? Todos devem se lembrar dessa campanha horrorosa da Skol, né? Não estou fazendo nenhum merchan contra a Skol, viu, gente? Até porque fazer merchan contra a Skol é uma coisa quase que impossível, né? No sentido de que todas as marcas de cervejas pertencem praticamente a uma mesma empresa, né? Mas vejam, todos acho que se lembram dessa campanha horrorosa, né? Me posiciono aqui, né? Essa campanha que foi feita aí por essa empresa, por essa agência, né, Nasca Saat, e foi uma campanha realizada por meio de cartazes, né, foram espalhados inicialmente, né, na cidade de São Paulo, né, foi para o Carnaval de 2017, tá, salvo engano, 2017, e essa campanha, ela basicamente eram dois enunciados, 2 primeiras frases, né? Deixei ou não em casa, e o outro, topo antes de saber a pergunta. Né? E isso foi espalhado, né? Em pontos específicos da cidade de São Paulo, mas também circulou, obviamente, embora tenha sido feito para pensar a circulação no não digital, isso circulou de forma bastante forte também no espaço digital, né? E essa campanha, ela gerou bastante polêmica, né? Porque ela foi entendida como uma apologia ao assédio sexual feminino, né? Então, muitos internautas, homens, mulheres, né, se manifestaram em suas redes sociais, né? Pois esses enunciados, eles deixam, né, margem à interpretação,
né? E não é uma interpretação no sentido daquilo que o Humberto Eco chama de interpretação à base da trituração, né? Uma interpretação muito possível, muito plausível, né? De que as mulheres estão disponíveis e que elas podem ser abordadas sem nenhum tipo de consentimento, né? Então, essa polêmica, esse tipo de campanha publicitária gerou essa polêmica, né? Aí duas profissionais, né? Do campo da publicidade, né, fizeram, né, um trabalho de ressignificação desses enunciados, né? Vejam, elas acrescentaram, né, com fita isolante, né? Olha só, acrescentaram com fita isolante, né? Esqueci o não em casa e trouxe o nunca. Né? Vejam, ressignificaram completamente o sentido desse enunciado, né? Que era um enunciado que produzia, né, uma interpretação de que as mulheres estavam disponíveis, né? A partir desse processo de ressignificação, né, a partir do acréscimo de e trouxe um nunca, eu tenho um outro enunciado completamente diferente. Eu tenho aí uma ressignificação discursiva, tá? Eu até vou ler o post da Pri Ferrari, né? A maravilhosa escola decidiu fazer uma campanha de carnaval espalhando frases que induzem a perda de controle. Topo antes de saber a pergunta, esqueci o não em casa. São alguns exemplos. Uma campanha totalmente irresponsável, principalmente durante o carnaval, que a gente sabe que o índice de estupro sobe pra caramba. Né, decidimos, e a Mila, né, decidimos fazer uma pequena intervenção. Amigos publicitários, vocês precisam ter mais noção e respeito. Além do não para o abuso sexual, é muito importante dizer não para as drogas, não para dirigir bêbado, não para sexo sem camisinha. Né? Essa intervenção foi feita com fita isolante, pois o objetivo não era destruir a infraestrutura do outdoor, só a campanha escrota mesmo. Né? O diretor da Ambev me ligou e disse que irão fazer uma força-tarefa durante a noite para tirar a campanha de veiculação. Isso mesmo que vocês estão lendo, a campanha caiu. Minas, essa nós conseguimos. Agora estamos aguardando uma resposta oficial, né, e pública na página deles. Né? Então, vejam, eu tenho um trabalho, né, de duas profissionais, né, que, por meio de um processo de ressignificação, né, alteram, né, todo o sentido primeiro dessa propaganda publicitária. Né? E isso produziu, né, uma ação performativa, se transformou num ato performativo, né? Quer dizer, a Ambev reconheceu o seu erro e retirou essa campanha do ar, tá? Se a gente olhar, né, para os critérios propostos pela Marianne Pavot, a gente vai conseguir identificar todos eles, né? Não vou ler todos, eu vou ler o primeiro e o último, né? Então, temos nesse exemplo da publicidade da escola os 7 critérios descritos no slide anterior funcionando. O critério pragmático. Existe uma ferida linguageira pelo insulto, estigmatização, né? De que as mulheres estão disponíveis, né? Ataque a respeito da identidade de uma pessoa ou grupo. A publicidade da escola é considerada por muitos internautas uma apologia ao assédio sexual feminino. Então, parte-se dessa ferida, né, linguageira, desse ataque, desse insulto às mulheres, tá? E isso produz, eu vou ler só o 7º critério, tá? Critério pragmático político. O enunciado ressignificado, ele é revolucionário, né? Pois produz uma reparação e uma resistência, ampliando a coesão do sujeito militante. A dona da marca de cerveja, após a repercussão negativa, né, retira de circulação a campanha ofensiva e coloca em seu lugar uma outra que prima pelo respeito. Tá? A fala da publicitária Pri Ferrari, em seu post, na imagem acima, né, na imagem anterior, atesta o caráter revolucionário da ressignificação,
diretor da Ambev me ligou e disse que não vão fazer uma força-tarefa durante a noite para tirar a campanha de veiculação. Isso mesmo que vocês estão lendo, a campanha caiu. Minas, essa nós conseguimos, tá? Um exemplo para a gente testar aí o funcionamento dessa teoria da ressignificação proposta pela Marianne Pavot, tá? Essa testagem, ela é fundamental, né? A gente não pode perder de vista que toda teoria, embora toda a teoria científica, ela tem o seu caráter de universalidade, mas ela também tem o seu caráter contextual, histórico, né? Então, os dados com os quais a Pavot lidou eram dados da mídia, da web francesa, né? E a gente quis, então, trazer aqui para dizer, olha, funciona também com dados da web brasileira, tá? Um outro exemplinho para a gente pensar também isso, né? Todos vocês, ou a grande maioria, deve ter visto essa campanha, né? Que foi encabeçada pela Faculdade Zumbi dos Palmares, né? Que é um movimento chamado Machado de Assis Real, né? E era uma campanha que objetiva, ela está funcionando ainda, né? Tá se dando ainda, né? Reparar uma injustiça racial que era de que até hoje, tal como Alhures, desde sempre, né, as editoras retratavam Machado de Assis como se ele fosse branco, né? Aí a gente tem um post, né, que mostra bem essa diferença, né? Machado de Assis negro, volta um pouco aí, Machado de Assis negro do meu lado direito, no caso, e Machado de Assis branco, como é retratado, né, pela grande maioria das editoras, né? Foi a justificativa das editoras para que Machado de Assis fosse aceito, né, no meio literário, né? Então há um embranquiçamento, digamos assim, da sua fotografia, tá? Bom, aí foi feito então toda uma campanha, né, um abaixo-assinado, né? Existia também no site a funcionalidade de você baixar a foto, né, real, digamos assim, do Machado de Assis negro e substituir essa foto do Machado de Assis negro no seu livro, que é o próximo post, tá? Se a Júlia puder passar para a gente, então, tá? Aqui a gente tem, então, né, um post, né, mais uma injustiça reparada, mais um livro corrigido. Já atualizou a foto do livro do Machado de Assis, né? Hashtag Machado de Assis Real, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A imagem não está muito boa, mas dá para vocês verem, né? Então, uma foto, né, do Machado de Assis negro, né, colocada, né, sobre a foto do Machado de Assis embranquiçado, né? Então, um outro exemplo para a gente pensar aí a questão da ressignificação, né? Partiu-se da ideia de que é extremamente importante mostrar, sobretudo aos mais jovens, né, que Machado de Assis é negro, né? E é o nosso maior escritor de língua portuguesa, né? Então, vejam, com esse tipo de ressignificação, né, que não é uma ressignificação tal qual a Pavot propôs, em termos de não se ressignifica palavras, aqui se ressignifica, né, imagens, se ressignifica o icônico, né, mas também é um tipo de ressignificação que a gente pode pensar a partir da proposta da Marianne Pavot. E aqui entra a questão da resistência, né? A Pavot não discute isso, né? É uma contribuição nossa pensar que a ressignificação, além de um processo de resposta a um insulto,
né? Além de um processo de um ato performativo, fazer agir, né, em prol de um determinado coletivo, no caso específico aqui, do Machado de Assis, né, em relação à comunidade negra, né, a gente tem também um gesto que é de resistência. Tá? Isso é importante dizer, pessoal, porque com algumas pessoas com as quais a gente já dialogou sobre essa questão da ressignificação, as pessoas dizem, legal, né? Então, a ressignificação é boa para pensar a cyberviolência, né? Então, o sujeito produz um discurso de ódio, né? Por meio da ressignificação, eu devolvo insulto para esse sujeito com outro sentido, né? Mas vejam, a ressignificação não se resume a uma resposta à cyberviolência. Para além disso, a gente tem esse agir em prol de um coletivo, de uma determinada coletividade, mulheres, gays, negros, né? E se constitui também num gesto de resistência, de enfrentamento, né? A gente poderia multiplicar os exemplos, por exemplo, pegar o trabalho que o coletivo Chama fez com relação à placa Marielle Franco, né? Você entra no site lá do coletivo Chama, baixa a placa Marielle Franco, né? Mesmo aliás, um daqueles boçais foi para a cadeia, né? Um daqueles que quebrou a placa Marielle Franco, apesar de ter quebrado a placa, né? Você tem aí um gesto de ressignificação extremamente importante, e aí você tem esse gesto de resistência, essa constituição desse lugar de memória, tá? E aí trazer mais 2 exemplinhos bem atuais aí para a gente pensar isso, né? Numa outra vibe, digamos assim, de ressignificação discursiva, né? Só para contextualizar, né, a conjuntura, durante o mês de junho, os meses de junho e julho, né, do ano passado, a gente teve, estivemos, né, para além da tragédia com relação à pandemia, né, também estivemos às voltas aí com a questão dos incêndios na Amazônia, né, com a questão dos incêndios que destruíram, os incêndios criminosos, né, que destruíram grande parte do Pantanal mato-grossense, né, e aí, a partir dessa atuação, para usar um eufemismo pouco produtivo dos que mandam nesse país, surgiu, então, essa designação, né, Bolsonaro, que, inclusive, não se restringiu a circular nos ambientes pré-digitais ou digitais brasileiros. Isso circulou no mundo inteiro. Inclusive, a revista The Economist, né, designou, né, o atual presidente como Bolsonaro, né? Então, a gente tem uma ressignificação aí, que trabalha, joga com humor, né? Você tem a substituição do Naro por Nero, né? E agora uma mais atual, né? Bastante interessante também, que é também uma ressignificação, né? Vejam, isso não é só uma espécie de catarse em relação ao que quem manda nesse país tem feito com a sociedade brasileira. Isso não é só uma liberação catártica, não. Para além disso, a gente tem um trabalho mesmo de ressignificação, né? A gente tem, por exemplo, esse outro dado à direita aí, né? No formato, na cenografia de uma publicidade de supermercado, né? O supermercado Bolso Caro, né? Não preciso nem falar da carestia das coisas, mas, né, a partir dessa constatação, né, que de
2018 para cá, as coisas subiram desenfreadamente, né? E aí cria-se, então, essa campanha, né, publicitária do Bolsonaro, e ela vem junto também com um vídeo, né, em que um desses locutores de supermercado, em vez de anunciar os produtos, né, então ele anuncia justamente aquilo que acontece na política brasileira, tá? A gente tem 2 exemplinhos aí de ressignificação, né? Esse tipo de trabalho, né, ainda não foi perquirido pela Pavô, né? É uma modesta, singela, mínima, né, contribuição nossa, da Júlia e minha, e da Tamires, para a gente pensar, então, essa questão da ressignificação discursiva, tá? Bom, então, a gente dá um efeito de fim agora, né? E aí abre para as perguntas, e a gente agradece aí a todas, todes e todos pela paciência em nos ouvir, em nos ver, tá? Obrigado, gente, por enquanto. Estamos abertos aí às questões, sugestões, críticas, as trocas. O essencial são as trocas. João, tu tá aí? Desculpa. Porque o João às vezes tem um problema de conexão na internet. Tá, eu vou, por enquanto, fazer um pouco da mediação. Agradeço a fala do Baronas, da Júlia. Bem enriquecedor nesse quesito, né? Especialmente nesse contexto que a gente está vivendo, que tem que ter várias lutas em diversas frentes, especialmente nessa questão de, às vezes, fazer uma apropriação, que é uma luta de apropriação, né? Que a própria nossa direita agora fez muito, né? E agora a gente está, o pessoal que é de esquerda um pouco, né? Tá reaprendendo, vamos dizer assim, às vezes, como fazer reapropriações, né? Nesse sentido. O Alexandre Costa, ele mandou um comentário no Facebook que eu acho que o Barão saiba responder mais, que eu acho que tem a ver com o contexto de futebol, que ele perguntou. Ele perguntou uma pergunta solta: como a recente reapropriação do suco Del Valle no dia de hoje? Que eu acho que é isso, que ele tem alguma coisa a ver com futebol, que eu não sou muito do futebol. O Alexandre, para quem não conhece, é um professor da Universidade Federal de Goiás, e ele é um colorado convicto, né? E eu sou um gremista convicto. E o Grêmio ontem, então, perdeu para o Independente Del Valle e não se classificou para a fase de grupos da Libertadores, né? Então ele está fazendo esse joguinho de palavras aí, tá? A gente agradece, Alexandre, a pergunta, e na próxima oportunidade a gente tenta buscar aí uma explicação mais científica no âmbito do discurso para a tua pergunta, tá bom? Tem uma pergunta da Bruna Santos aqui no chat, que ela fala: pensando em ressignificação, assim como pode ser utilizado como uma forma de resistência, a ressignificação acaba sendo utilizada também como uma forma de criar fake news, ou colocar fora de contexto falas importantes e verdadeiras. Ao seu ver, qual seria uma forma de enfrentamento ao ressignificado utilizado de forma negativa? Júlia, você quer responder a partir do ele sim, ele não? Pode ser. Pode ser. Não, porque a Júlia, na parte do pós-doc, ela discutiu essa questão brilhantemente, então... Brilhantemente, eu não sei, mas eu abordei alguma coisinha relacionada com essa pergunta da Bruna. É que é muito pertinente, aliás, né? Vou dar um exemplo rápido do meu pós-doc, do relatório, enfim, que eu trabalho com a hashtag Ele Não, enquanto movimento democrático, enfim, que também procura, de certa forma, ressignificar posicionamentos, etc. E nesse contexto, circulou várias hashtags, né? Inclusive intensificando ou mudando sentido. Por exemplo, a gente viu ele não, aí vimos ele sim. Para quem não lembra, aí o ele não era da época da campanha presidencial de 2018 contra o Jair Bolsonaro.
E aí tinha ele não, ele sim. Depois tivemos ele nunca, e do outro lado eles fizeram ele eternamente, ele para sempre. Depois teve uma outra inversão, que é ele não com a imagem do Haddad, que era o então candidato, e o ele sim com a imagem do Bolsonaro. Enfim, a gente tem várias mudanças aí. E num determinado momento, essa pergunta veio à tona. O ele sim é uma ressignificação? E a gente chegou à conclusão, debatendo, nós três, enfim, que a gente não pode considerar uma ressignificação, porque o conceito parte de uma ofensa primeira. Se a gente pensar essa ofensa primeira, tem que ser dirigida a um grupo que por determinadas questões, é minorizado. Pode não ser minoritário, mas ele é excluído, ele é oprimido, ele é colocado numa relação de subalternidade. Então, a gente teria que ver qual exemplo daria certo para a gente pensar uma ressignificação. Eu, particularmente, acho que não dá para a gente colar o conceito de ressignificação com práticas opressoras e dominantes e para o outro lado da questão, vamos dizer assim, a ressignificação está do lado de cá, está do lado das categorias oprimidas, das categorias minorizadas, de defesa de identidade, que não é reconhecida nesse contexto, né? E aí, você pergunta, uma forma de enfrentar a ressignificação utilizada de forma negativa. Eu já diria que não, né? Não existe ressignificação da parte dominante. Mas eu não sei se o Baronas quer complementar ou se a Bruna quer também complementar. Não sei se ficou claro também. Não, a única coisa, Júlia, que nesse caso dessa suposta ressignificação negativa, o que a gente tem é uma reapropriação pura e simples, né? É o Jorginho, né, que segura o leitãozinho, né, nos braços e ressignifica o sentido de porco, né? Então, você não tem aí, digamos, uma defesa de uma determinada minoria, você não tem aí a defesa de um determinado grupo subalternizado, invisibilizado, né? A ressignificação, ela parte desse aspecto, né? Da luta em prol de um determinado coletivo, né? Quando eu não tenho isso, eu tenho uma reapropriação, uma reconfiguração, né? Uma retomada de uma pequena frase. Eu tenho o que o Menguenot vai chamar de subversão, eu tenho uma captação, mas eu não tenho uma ressignificação tal qual a proposta pela Mariane Pavot. Esse componente, né? Esses componentes, regeneração, né? Performatividade, coletividade e resistência são fundamentais, esses 4 traços, digamos assim, são fundamentais para a gente pensar a ressignificação discursiva, né? Tá? Isso, não sei se a gente respondeu, né? Obrigado pelas respostas. Tem mais 2 perguntas aqui na fila, tá? Vou falar a primeira, que é da Michele Tamires, que ela pergunta... Opa, subiu um pouco mais. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do termo negro. Considero que ele já foi ressignificado ou essa ressignificação seria gradual? Quer falar ou eu falo? Comentar? Você começa, depois eu vejo se eu consigo acrescentar alguma coisa, tá? Michele, obrigada pela pergunta. Eu acho que é a da linguística, né? A Michele Tamires. E muito boa a sua pergunta, né?
porque a gente vê o termo negro, né? Se ele já foi ressignificado ou essa ressignificação seria gradual. Bom, eu acho que, para a gente pensar de novo num critério inicial, que seria uma ofensa, uma agressão, uma qualidade negativa, a palavra preto, por exemplo, está muito mais relacionada com esse contexto. Fugindo um pouco da sua pergunta, mas tentando responder. Se preto é usado pejorativamente, de forma negativa, a comunidade negra reatualiza, ressignifica esse uso de diversas formas, usando preto como bandeira de orgulho. Tudo isso para dizer que eu concordo que a palavra negro, em muitos contextos, é usada de forma negativa, mas não necessariamente. Ela não está intrínseco a ela uma característica negativa, pejorativa, etc., como está na palavra preto. Já tem um caráter mais pejorativo, mais de diminuição dessa coletividade, etc. Acho que a gente teria que ver as formas, né? Só que se a gente chegar num limite aqui da sua pergunta, né? Se já foi ressignificado num sentido amplo de contexto de discriminação racial, né? Se a gente pensar nesse contexto mais amplo, não foi ressignificado. Não foi ressignificado. Se a gente pensar essa opressão, realmente fica mais complexo o debate. Eu ficaria ali nesse determinando o contexto de uso de negro, mas trazendo esse exemplo de preto, né, que talvez coloque um pouco mais, problematize mais a questão da ressignificação. Depois, se eu não respondi, você me chama aí nas redes, ou sei lá, ou fala aqui de novo. Baronas, não sei se você quer complementar. Michele, muito agradecido pela pergunta, extremamente pertinente, né? Primeiro, eu acho que é preciso dizer que quem está respondendo aqui são 2 sujeitos brancos, né? E isso faz toda a diferença, né? Esses 2 sujeitos brancos aqui, em momento algum, sofreram o racismo estrutural, né, que constitui, né, a sociedade brasileira, né? Então, tudo que a gente disser aqui em relação a essa questão, né, você coloca entre aspas, tá? Coloca entre aspas, tá? Acho que é importante deixar claro esse posicionamento, né? Com isso, a gente não está dizendo que só sujeitos negros podem falar de racismo. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a gente, na sociedade atual, ocupa um lugar de privilégio, diferentemente da grande maioria da população negra nesse país, né? Então, corroborando com a Júlia, né, e se a gente pegar, por exemplo, um dado relacionado àquele absurdo, né, que aconteceu no supermercado Carrefour, lá em Porto Alegre, né, que foi a morte do Beto, né, e todas as repercussões que isso trouxe, né, muitas extremamente positivas, outras extremamente negativas, né? Tivemos um dos mandantes do nosso país dizendo que aqui não tem racismo, aqui isso é uma questão lá dos Estados Unidos, não sei de onde, aqui não tem racismo, né? Mas se a gente pegar o movimento que foi feito, né, em memória ao Beto, né, a própria Marielle, né, e tantos outros negros e negras que são assassinados cotidianamente nesse país por serem negros, né, a gente tem um movimento, por exemplo, de ressignificação de negro
para preto, né? Vejam que houve um trabalho extremamente interessante dos artistas em pintarem na Avenida Paulista hashtag vidas pretas importam, né? Então, a gente tem aí um trabalho de ressignificação de negro para preto, né? O Vidas Negras começa lá com George Floyd, né? Com outra barbaridade, com outro absurdo que aconteceu nos Estados Unidos, né? E a gente tem esse processo, então, de ressignificação também, né? Então, não sei se a gente respondeu, Michele, mas acho que, assim, é uma questão que é extremamente pertinente e que a gente precisa se debruçar sobre ela, tá? Obrigado. Obrigado pelas respostas. Temos mais 3 perguntas na fila, tá? Eu vou para a seguinte. O Lauro, ele começa com um comentário falando: essa impossibilidade de ressignificar algo pelo grupo dominante se dá pelo acréscimo de vocês da resistência como um traço decisório, certo, Júlia? Para Pavô, então, esse movimento pró-Bolsonaro seria ressignificação? Ele pergunta. Laura, obrigada pela pergunta, por estar aqui com a gente, né? Vamos lá. Se a Pavô pensa que o pró-Bolsonaro, o movimento pró-Bolsonaro, pode pensar como ressignificação. Bom, eu não posso responder. A gente um dia vai perguntar para ela juntos isso. Não posso responder por ela, mas foi o que eu falei no começo. Essas questões de ressignificação, até onde eu leio sobre isso, estudo sobre isso e apresentei aqui aquelas bases, ela está relacionada, sim, com determinada coletividade. Por isso o uso da palavra resistência no título. A palavra resistência carrega em si essa relação de opressão. Então, eu diria aí, com base nas leituras da Pavô, como disse, a gente vai perguntar para ela um dia, que o movimento pró-Bolsonaro não é uma ressignificação. Senão, de repente, a gente está dando o poder de ação de ofensa de novo na mão deles, né? Eu acho que a trajetória tem que ser inversa e a gente tem que problematizar, né, tudo isso. Acho que foi o que eu tentei trazer. A ressignificação é um conceito que tem bases profundas, né? E nessa base é a coletividade oprimida que tem que ser pensada como capaz de ressignificar, né? Mas a gente pergunta para ela, viu? Não sei se o Baronas quer complementar. Eu ia perguntar isso. Eu acompanho o voto da relatora. Vamos para a próxima, então. A próxima acho que é uma pergunta mais direta para a Júlia, né? Que a Paloma ela pergunta se o uso, criação do pronome neutro pode ser considerado uma forma de resistência ao mesmo tempo que uma transformação da língua. Não sei se seria, talvez a Júlia, o Baronas pode comentar depois. Baronas, agora é com você. Tá. Essa... Como diria o bom e velho Lenin, né? Citado pelo bom e velho Michel Pechet, né? A língua só vai onde só no dente que dói, né? Né? Para usar aí um quase provérbio, né? Do Lenin que o Pechet gostava muito de utilizar, né? Então, as perguntas vão justamente no dente que dói, né? Bom, mas muito obrigado pela pergunta, extremamente pertinente também, né? Essa questão do pronome neutro é uma questão bastante complexa. Ela tem colocado linguistas em lados opostos. Há muitos linguistas, digamos, que se colocam do lado daqueles que não defendem o uso da linguagem neutra, né? Então,
tem colocado aí linguistas, em certa medida, na mesma fila dos conservadores, né? Eu já discuti isso várias vezes com o professor Círio Pocente, né? Nós dois temos posições radicalmente opostas, né? Eu sou completamente favorável a esse uso, porque entendo que língua tem a ver com história, tem a ver com sociedade, e se num determinado momento da sociedade, num determinado momento da história, né, os sujeitos entenderam que as formas existentes, né, que o binarismo, digamos assim, não dá conta de significar ou de inscrever esses sujeitos na língua, então eles têm todo o direito de reivindicar esse lugar na língua, né? Reivindicar lugar na língua é enriquecer o simbólico, é enriquecer politicamente a língua, né? Então, assim, eu particularmente entendo que isso é extremamente pertinente e que tem a ver com questões identitárias, né? Se o sujeito não se sente incluído, inserido no binarismo pronominal, né, digamos assim, por que razão ele não pode se inscrever em outro lugar, em outro posicionamento? É uma questão de posicionamento discursivo, né? Não vou discutir aqui se Matoso Câmara, lá em 1960, escreveu um artigo sobre o gênero neutro no português, ou outros que o seguem, estava certo ou estava errado. Não vou entrar nessa querela, né? Até porque o que o Matoso escreveu nos anos 60 refletia o contexto histórico, social dos anos 60. Era a língua dos anos 60. Né? Não é a língua do século XXI, que passa por profundas transformações, né? Então, não sei se a gente poderia jogar isso nesse contexto da ressignificação, né? Eu acho que são questões diferentes, são demandas, são inscrições, são demandas por identidade diferentes, né? Mas é um tema extremamente pertinente, extremamente válido e que merece toda a nossa atenção, toda a nossa discussão, né? Se possível, né? Sem remela, sem caca e sem cera ideológica, né? Porque quando a gente põe remela, cera ideológica e caca ideológica, aí a gente complica a discussão, né? Tá? Dona Júlia, a gente está se aproximando do horário limite para também, claro, preservar você, já estamos a 2 horas, então a gente podia, mais uns 5 minutos, fechar as questões e dá para considerar encerrada também o envio das perguntas. Claro, claro. Tá? Teria só o Marcelo falou que queria fazer uma pergunta, mas por áudio, não sei se ele está aqui, ele quer abrir o microfone. Pode ser, tem problema? Pode falar, Marcelo. Oi, Marcelo. Opa, sempre bom vê-los e principalmente falando. Júlia, parabéns pela fala, Baronas também. Eu vou perguntar rapidinho. O seguinte, fiquei pensando numa questão bem específica da ressignificação. Ela precisa ser para uma determinada coletividade? Porque eu fiquei pensando, quando a Butler fala em agency, né? Me veio muito à cabeça a ideia de agenciamento lá de Deleuze e Guattari, né? Em que eles falam alguma coisa de agenciamento maquínico, né? E até acho que de alguma maneira linka um pouco também, claro, em outros termos com a questão da ciborgue, mas eu fiquei pensando no exemplo que você deu da escola, né? Então, assim, foram as mulheres que se consternaram com a propaganda, mas poderiam ter sido outras pessoas, né? Outra questão, se a ressignificação ela é para uma determinada coletividade, e aí isso não exclui eu, por exemplo, de querer me dedicar à causa antirracista ou anti-homofóbica, sendo branco, heterossexual, etc., etc., e etc. Enfim, é um comentário-pergunta, mas uma provocação, sei lá.
Entende? Assim, sempre tem que Sim. ser para uma determinada coletividade. Isso não é um acidente do discurso, por exemplo. A escola fez a propaganda e acidentalmente, né? Não sei, acho eu que o objetivo da propaganda não era ofender as mulheres, né? Não sei, enfim. Eu posso começar comentando e depois você fala sobre o exemplo da escola? Tá, obrigada, Marcelo, pela pergunta. Eu acho ela muito pertinente, assim, acho que vai na linha do que a gente estava falando. Eu acho que a Pavot tem um conceito que se chama enunciador aliado. O que é esse enunciador aliado? É esse sujeito que não necessariamente se inscreve na categoria oprimida, mas que compartilha dessa defesa. Por exemplo, homens que compartilham a causa feminista. Por exemplo, mulheres, por exemplo, pessoas brancas que compartilham a causa antirracista. E por aí os exemplos poderiam se modificar, a gente colocando sempre essas categorias, né? Então, esse enunciador aliado. Esse enunciador aliado, como o Baronas falou, não é aquele que vive a realidade e não é aquele que ressignifica de forma efetiva essa prática. Então, eu acho que a gente começar a pensar assim, mas exclui outros grupos, etc., é a gente problematizar a própria estrutura na qual a gente vive, que é branca, racista, homofóbica e capitalista. Então, a gente começa a relativizar tudo isso. E essas questões a gente está aí tratando nas ciências humanas, nas exatas, nas biológicas, enfim, em todos os lugares. São questões que são tidas já como pressuposto nessa estrutura de dominação. Então, os grupos oprimidos, eles têm certa determinação hoje, né? E a gente não está... O conceito de ressignificação ele se coloca para isso. Outros conceitos talvez possam se colocar para outras questões, né? Para a gente trabalhar, talvez, essas questões que são bastante complexas. Mas acho que é isso. Agora, sobre o exemplo da escola, se o Baronas quiser comentar, eu passo. Tá. Obrigado, Júlia. Acompanho integralmente a relatora. Isso nos coloca uma questão, né, Marcelo, que a gente já vem discutindo há um bom tempo, né, que é em relação aos lugares de fala, né, para usar o conceito aí da Djamila Ribeiro, né, quer dizer, quem tem esse lugar de fala, né, só as mulheres podem defender as causas feministas, né, os homens não podem defender as causas feministas, né? Tem duas questões aí. Uma questão é a questão da experiência, isso é esse saber constituído na experiência, ele é extremamente importante, né? Por isso que a gente falar sobre apropriação, né, de negro, preto, por dois sujeitos brancos que não vivenciaram na pele práticas racistas, é diferente de sujeitos que vivenciam isso cotidianamente, né? Ao entrar no supermercado, entra um branco e um negro, o segurança, que é negro, olha para o negro. Olha que interessante, né? Então, temos aí questões relacionadas a essa experiência, a esse saber da experiência que é fundamental, né? A gente não pode desprezar isso. Agora, por outro lado, tem a questão do posicionamento discursivo, né? Independentemente de uma questão empírica, independentemente do sujeito ser do sujeito de carne e osso, homem, mulher, negro, branco, hétero, né? Ele pode se posicionar discursivamente favoravelmente às causas, né, antirracistas, anti-homofóbicas,
né? Antimachistas, né? Então, acho que essas duas questões elas têm que ser levadas em consideração. Experiência, né? E a questão do posicionamento, né? A gente já, inclusive, pensamos um pouco sobre isso, formatamos alguma coisa no sentido de pensar em lugares parciais de fala, né? Parciais no sentido de que nunca é a totalidade, e parcial no sentido de que sempre é um gesto político, né? Sempre é um gesto político, tá? Então, não sei se a gente respondeu, provavelmente não, né? Até porque essa questão ela é uma questão que dá teses. Ela dá teses, né? Não só ensaios, artigos, ela dá teses. Obrigado, Marcelo. Bem, pessoal, muito obrigado pela participação, agradeço a participação da Júlia, do Baronas, por ceder seu tempo para estar aqui fazendo essa aula com a gente, né, essa conversa, esse diálogo, esse debate. Agradeço a todo mundo, não sei se o João tem algumas palavras a dizer, ele apareceu agora. Agradeço muito também, Dani, eu acho que, Baronas, muito obrigado, a gente precisava mesmo ter esse debate, e saiu o modelo que nós esperávamos, assim, né, um diferencial em relação às outras questões que a gente aborda, e era isso mesmo que a gente gostaria de trazer para fomentar, né, os nossos debates. Então, fica o convite, né, Dário? Agora, sábado, nós temos o próximo encontro, nossa próxima live. Agora, exatamente. Nesse sábado, agora, 17 às 4 da tarde, a gente vai ter outra live com o Sérgio Lopes, que é da Conteúdo Diverso, falando sobre a experiência dele como produtor transmídia, né, que ele já é produtor já há muito tempo aqui no Brasil, um dos primeiros, inclusive. Então vai ser uma live bem interessante no sentido para dialogar sobre a questão do mercado, um pouco da questão de produção de conteúdo, como é que são as perspectivas aqui, né, de produção. E agradecemos muito a participação de todos que vieram e todas, porque nunca houve, talvez, tantos questionamentos, tanta interação. Isso é uma coisa muito bacana, foi muito legal ver isso. Muito obrigado, viu, Júlia? Obrigado, pessoal. Boa noite. E só para lembrar para as pessoas que essa transmissão vai ficar salva na página da especialização, tá ok? Então, ela vai ficar lá para quem perdeu, quem chegou numa parte, pode assistir novamente. Sucesso com o lançamento do livro. Exatamente, sucesso. Nessas épocas, especialmente. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado, João. Obrigado, Dário. Júlia.